Olá, eu sou a professora Jacena Ferreira, da Escola de Ciências e Tecnologia da UFRN, e nesse vídeo eu vou trazer para vocês uma introdução sobre as máquinas elétricas, tá? Vou começar pela definição, né? Vou falar das principais partes que compõem, né, as máquinas de uma maneira geral, dos principais tipos, né, os mais comuns, tá? E alguns conceitos que são importantes para que a gente entenda um pouquinho melhor como é que uma máquina funciona, certo? Bom, o que é a máquina afinal? A gente ouve máquina, ouve motor, é a mesma coisa, né? Então, a máquina, né, é um conceito mais amplo, certo? Então, dependendo do fluxo de energia dessa máquina, né, então a gente pode ter ela operando como motor ou como gerador, né? Então, todo motor é uma máquina, todo gerador é uma máquina, mas, né, a gente tem de ver o fluxo de energia para definir se a máquina está operando como motor ou como gerador. Então, uma máquina, ela é um dispositivo rotativo, né, que é capaz de converter energia mecânica em elétrica ou elétrica em mecânica. Então, se a máquina opera como motor, porque ela está convertendo energia elétrica em energia mecânica. Se ela opera como gerador, então ela está convertendo energia mecânica em energia elétrica, tá? Bom, e quais são as principais partes que compõem uma máquina, né? Então, a gente tem primeiro a carcaça, né? A parte mais externa, né? Normalmente dela, que é o estator, certo? Aqui a gente tem um corte, né? Transversal, né? O estator, na verdade, ele é como se fosse um cilindro oco, né? Oco porque no meio ele vai comportar o seu rotor, tá? Que é a parte, né, que fica girando, né, também na maioria das máquinas. E tanto o rotor como o estator, né, a gente pode ter os enrolamentos, né? No estator a gente gera um campo girante e no rotor também. A forma como esses campos são gerados, como eles interagem, né, é isso que vai caracterizar uma determinada máquina ou outra, tá? Outro ponto importante da máquina é o que a gente chama de entreferro, né? Então, como o estator ele é um cilindro oco e dentro dele vai o rotor, tem uma folguinha aí, tá? Um espaço entre o rotor e o estator. Esse espaço é justamente o que a gente chama de entreferro. E a gente tem o mancal, tá? O mancal, o rolamento, né? Também é conhecido como rolamento, que é justamente a parte que vai sustentar o eixo. Lembrem-se que, né, o estator ele vai estar parado, a carcaça vai estar estática, né, na maioria das máquinas, e o rotor ele vai estar girando. Então, para que esse rotor fique sustentado, ele não pode estar tocando o estator. Então, para que ele seja sustentado, ele precisa aí de um suporte que é justamente o mancal. Então, imagine que esse mantel ele tem muito atrito aí com esse eixo do rotor, né? Então, normalmente, né, um tipo comum de mancal, ele tem umas bolinhas dentro onde são embebidas em óleo, né? Então, isso faz com que o atrito seja um pouco reduzido, tá? Mas a função do mancal é realmente de sustentar o rotor aí, lembrando que ele vai estar girando, tá? E como é que é construído, né, o estator, o rotor? O estator, né, na verdade, assim, ele é feito de um material ferro laminado. É como se a gente pegasse várias fatias, né, desse cilindro oco, né, e fosse juntando essas fatias, né, até montar esse cilindro mesmo. Esse fatiamento ocorre para que algumas perdas sejam reduzidas, né? A gente não vai entrar em detalhes dessas perdas, mas isso favorece, né, essa redução aí das correntes parasitas, né, que geram aí algumas perdas. E como é que a gente coloca esse enrolamento no estator, né? Para que esse enrolamento seja capaz de gerar esse campo aí do estator. Então, essas lâminas, esses discos, né? Eles têm esses buracos, essas ranhuras, e elas são, quando a gente junta esse pacote de lâminas, né? Então, esses buracos coincidem. Então, a gente fica com caminhos aí para inserir esses condutores. Então, a gente vai colocar esses condutores de tal forma que gera a máquina que a gente quer. Então, as bobinas, né, na posição que a gente quer. Então, para que a gente consiga manter, né, uma distinção de uma bobina para outra, que uma seja independente da outra, né, porque às vezes circula uma corrente numa bobina, na outra vai circular de uma outra fase. Então, para a gente manter esse isolamento, esses condutores, né, eles são feitos normalmente em cobre, mas eles têm um esmalte, né, uma tinta, né, no entorno deles, que é um material isolante. Então, a gente consegue manter esses fios, mesmo eles estando juntos, a gente consegue mantê-los isolados, tá? As correntes entre elas não passa de uma bobina para outra, pelo menos não se a máquina estiver funcionando, né, adequadamente, certo? Essa questão, essa estrutura, né, de laminar, de ter essas ranhuras para que sejam inseridas essas bobinas, também a mesma lógica para o rotor, no caso das máquinas que têm o rotor bobinado, tá? Então, também essa mesma característica aí.
Bom, e os tipos de máquinas, né? Tem algumas divisões, né? Mas as mais comuns a gente vai tratar primeiro em relação à questão do tipo de alimentação, né? Então, uma máquina elétrica ela pode ser alimentada a corrente contínua ou alternada, né? A gente já estudou um pouquinho sobre essas correntes, mas além delas tem a corrente pulsante também, tá? Bom, primeiro em relação à corrente contínua, né? As subdivisões, as subclassificações, digamos assim, das máquinas de corrente contínua, elas dependem, né, de como a excitação é trazida para a máquina, né? Então, toda máquina, ela funciona a partir da interação entre o campo magnético do estator e o campo magnético do rotor. Então, a excitação é um campo que é gerado, né, em relação ao enrolamento de campo da máquina de corrente contínua, e essa excitação ela pode ser feita de várias formas, né, vários tipos de ligações. Então, dependendo desse tipo de ligação, a gente tem um tipo de máquina de corrente contínua, tá? Em relação à corrente pulsante, a gente tem um exemplo do motor de passo, né? Tanto a máquina de corrente contínua quanto a máquina de corrente alternada, a gente, né, se a gente pensar num motor, então a gente vai alimentar com a tensão, né, esse motor, e o eixo vai girar. Mas digamos que a gente queira um motor que ele não gire continuamente, eu alimento ele com uma determinada tensão em um determinado instante de tempo e ele gira tantos graus, proporcional a essa tensão, né? Então é assim que funciona o motor de passo. Então eu dou só um pulso, ele gira tantos graus. Então se eu quero que ele gire proporcional, eu dou, né, X pulsos, ele vai girar, né, X graus, né? Então esse é o princípio de funcionamento do motor de passo. E a máquina de corrente alternada, né? Então, ela se divide em duas classificações. Ela pode ser síncrona ou assíncrona. E a máquina assíncrona é que é popularmente conhecida como máquina de indução, tá? Então, a gente tem essa classificação e, além disso, tanto a máquina síncrona como a assíncrona, ela pode ser monofásica ou trifásica, né? Então, a gente também tem essas classificações aí. Esse nome síncrona ou assíncrona tem a ver com a velocidade do campo girante, né? Então, a gente tem, né, em relação à rotação do rotor, a gente vai ver isso já já. Por que chama síncrona e por que chama assíncrona? A máquina síncrona, né, as mais comuns, né, então está subdividida entre máquina de relutância e máquina de ímã permanente, né. Como eu tinha comentado, toda máquina funciona a partir da interação entre campo do estator e campo do rotor. No caso da máquina síncrona, né, a de relutância de ímã permanente está associado como o campo do rotor é gerado. Então, a máquina de ímã permanente, por exemplo, né? Então, são ímãs que são inseridos no rotor para que seja gerado esse campo magnético do rotor, tá? A de relutância, a gente tem uma busca constante para o caminho de menor relutância. Então, a estrutura do estator e do rotor é de tal forma, né, que o rotor gira porque ele fica sempre buscando esse caminho, né, de menor relutância, de maior facilidade para a passagem do campo magnético, tá? E a máquina assíncrona ou a máquina de indução, normalmente ele se divide em função também do rotor, né, da estrutura do rotor, como em gaiola ou rotor bobinado, né? O rotor em gaiola, ele não possibilita acesso, a gente não tem como controlar suas correntes, né? Alimentar essas bobinas, né, que ficariam, né, que estariam disponíveis no rotor. Já o bobinado, sim. A gente tem acesso a essas bobinas, a gente tem contato com seus terminais e a gente consegue manipular, né, essa corrente, esse campo magnético do rotor aí, né, de uma certa forma. O rotor em gaiola, ele é todo curto-circuitado, né, é bem peculiar, é bem comum, né, apresenta menos problemas do que o rotor bobinado, mas o rotor bobinado tem algumas características que são interessantes, né, em algumas aplicações, como, por exemplo, conseguir mais força na partida, né, para uma determinada máquina, né? Enfim, dependendo da aplicação, um se encaixa melhor do que o outro, tá? Bom, e eu vou trazer para vocês agora alguns conceitos, né, que estão relacionados com as máquinas elétricas, que vai ajudar a gente a entender um pouquinho melhor. O primeiro deles é o conceito de rendimento. Essa ideia de rendimento é a mesma ideia que nós temos, né, quando a gente coloca um dinheiro na poupança, né, o rendimento. Então, é quanto a gente tem na saída, né, ao final de um determinado período, a partir daquele montante que nós colocamos. A questão das máquinas é da mesma forma, só que esse rendimento sempre é abaixo, é sempre menos de 100%, né? Por quê? Porque nenhum dispositivo, nenhum equipamento, ele é 100% eficiente, sempre existe alguma perda, né, associada. Então, como é que a gente vai medir esse rendimento? A gente vai ver quanto a gente colocou na potência, quanto a gente de potência, né, quanto a gente disponibilizou para essa máquina, e na saída vai medir essa potência aí.
Então, como sempre, a gente tem perdas associadas à máquina, então a potência de saída é sempre um pouquinho menor do que a potência de entrada. Então, por isso que esse rendimento aí a gente considera em porcentagem, né? E ele, para uma máquina, ele nunca chega a 100%, né? E falando um pouquinho sobre essas perdas associadas, tá? Então, a gente tem aqui a potência de entrada, né? E aqui a potência de saída, né? Então, aqui eu dei nomes a algumas perdas, né? Então, P aqui eu chamei da potência do... desculpe, a perda do estator, tá? Essa perda no estator aqui está representada por duas parcelas. Que aqui estou chamando de cobre mais núcleo, mas as perdas no cobre estão associadas com as perdas ômicas, as perdas elétricas. Já a perda no núcleo está associada com as perdas magnéticas, tá? Então, a gente contabiliza tudo isso para né, saber qual é o rendimento daquela máquina. As perdas no rotor, aqui eu associei apenas as perdas elétricas, né? E as perdas mecânicas estão associadas com as perdas rotacionais, tá? Então, a gente tem realmente algumas perdas que comumente são contabilizadas nas máquinas, né? Para que a gente tenha ideia aí desse rendimento, certo? Bom, e o conceito de torque? O conceito de torque é o mesmo conceito que vocês viram lá na física, né? Porque não tem muito sentido a gente falar em força, né? Quando a gente fala com um motor, por exemplo, né? A gente quer ter uma ideia dessa força, mas de uma maneira rotativa, né? Isso entra aquela questão de a distância a partir do eixo de onde a gente aplica essa força, né? Então, a gente tem que ter uma ideia de força rotativa, que é o torque, né? Para que a gente tenha uma ideia se aquele motor consegue mover uma carga, né, que a gente está planejando, e a gente tem uma ideia realmente da potência dessa máquina, de quanto de carga ela pode mover, tá? Em alguns autores chamam ele de conjugado, uns livros mais antigos chamam de binário também, tá? Então, conjugado ou binário, né, tudo está relacionado a torque, tá? Se a gente analisar uma curva de torque de uma máquina, né, a gente vai ter uma ideia, né, do quanto de força né, rotativa, né, ou seja, de torque, ela tem de disponibilidade em função da sua rotação, né? Então, esse gráfico mostra justamente isso. Se vocês observarem aqui, ó, o eixo horizontal diz respeito à rotação, ou seja, aqui no início, né, a rotação 0% quer dizer que o rotor está parado, né? A máquina está parada. E aqui em 100% quer dizer que eu cheguei na minha velocidade máxima, né, para aquele motor, né, se a gente pensar como motor. Então, o que eu estou dizendo aqui? A categoria D, por exemplo, na partida, né, ela vai ter um torque bem elevado, né? Aliás, todas as máquinas na partida, elas requerem um torque relativamente alto, né? Por quê? Porque o rotor está parado, então ela já vai precisar de uma força extra para conseguir romper a inércia, né? Então, quando ela parte aqui, né, vai com esse torque mais elevado, aqui no caso da categoria D, e ao longo da sua rotação, à medida que ela vai ganhando velocidade, ela não precisa de tanta força assim, né? Dependendo aqui do tipo de carga que a gente for adicionar, né? Eu posso usar essa categoria D, se eu não necessitar de tanto torque aqui em alta velocidade, mas se por um acaso a minha carga demandar, né, um torque elevado aqui perto da rotação nominal, então aí eu já optaria pelas categorias H ou N, né? Então, à medida que a gente vai, né, escolher aí, né, um motor, a gente tem de pensar também, né, no tipo de torque aí associado ao tipo de carga que a gente vai, né, mover ali com aquele motor, tá? Então, esse gráfico ele mostra isso, né, como cada categoria, né, se comporta aí em função do torque, né, relacionado com a rotação, tá? Bom, outro conceito importante é o conceito de campo girante, né? Então, o campo girante ele está associado às máquinas trifásicas, tá? Então, vocês vão entender um pouquinho melhor sobre ele. A gente vai partir de uma tensão trifásica equilibrada, né? Ou seja, as três vão ter mesma amplitude, mesma frequência, defasados 120 graus entre si, e a gente vai pensar, né, no campo magnético que eu defini aqui como H, como ela sendo proporcional a essas correntes de alimentação, tá? Então, eu vou escrever aqui de uma forma genérica, né? O meu campo o meu campo magnético na fase A vai ser um valor máximo aí, né? Um HM que eu chamei aqui, vezes o seno de ômega T, né? Então, quando a gente, né, calculasse esse campo, a gente ia obter alguma coisa dessa forma aqui, tá? Então, como a gente está partindo de três correntes trifásicas equilibradas, esses campos eles vão ser também trifásicos equilibrados, tá? Lembrando aqui que o módulo aqui, né, dos campos, eles vão ser o mesmo, porque eles partem de correntes equilibradas, certo? Então, o que a gente vai fazer? Partindo dessas expressões aqui para os campos magnéticos, né? Então, a gente tem o seguinte,
Eu vou pegar aqui esse campo na fase A e vou substituir aqui por valores, né, do tempo. Ou seja, eu vou tentar varrer, né, ao longo do tempo, aí, o tempo relativo, né, associado ao ciclo trigonométrico. Ou seja, o ômega t sendo zero, né, correspondendo a 0 graus, o ômega t correspondendo a 60, 120, né, e até chegar em 300. Na verdade, para eu fazer um gráfico perfeito, eu teria de colocar de grau em grau ou até menos para fazer um gráfico mais preciso. Mas só para vocês terem uma ideia do comportamento desse campo girante, a gente vai partir desses pontos chaves aí, tá? Então, quando eu substituo o ômega t igual a 0 graus aqui na fase, no campo da fase A, né, isso vai dar zero, né? Seno de 0 é zero. Quando eu substituo aqui o ômega t, né, por 0 grau, aqui vai ficar seno de menos 120 graus. Então, para a fase B vai dar menos raiz de 3 sobre 2. E para a fase C vai dar raiz de 3 sobre 2, tá? E eu faço isso para todos esses ângulos. Então, quando o ômega t foi 60 graus, aí substituo aqui, vou ter o H da fase A, o H da fase B e da fase C, né? E repito isso para todos os ângulos, né? Ou pelo menos para esses chaves aqui que eu escolhi. Fazendo isso, vamos ver graficamente como se comporta o campo resultante, tá? Se eu pegar aqui esse primeiro exemplo da fase A, né? Desculpa, do ômega t igual a zero, para a fase A, o campo resultante deu zero, tá? Para a fase B, deu menos raiz de 3 sobre 2, né, vezes o campo máximo lá. Então, o que acontece? Aqui o B, né, é positivo nessa direção. Como deu menos, então por isso que ele está marcado aqui para baixo, tá? A fase C deu mais raiz de 3 sobre 2, então o sentido positivo da fase C é no sentido positivo da seta, né? Então vai ter esse sentido aqui. Se eu for considerar aqui o campo resultante, se eu fizer o resultado entre esses dois vetores, né, a soma vetorial, eu vou ter o que está aqui de vermelho, que eu chamei de HR e de H resultante, tá? Quando eu faço isso para o ômega t igual a 60, eu vou ter essa configuração, aqui 120, e assim, né, sucessivamente, se eu fizer para todos os ângulos. Se vocês observarem, o campo resultante, ele está mudando de posição a todo instante, né? Então, a cada vez que eu mudo o tempo, ou seja, que eu mudo esse ângulo, eu vou fazendo esse campo resultante se deslocar. E esse campo se desloca, né, se vocês notarem, sempre com um valor constante de HR, tá? E ele vai se deslocar, ó, ao longo aí do entreferro, né? Então, se vocês notarem, aqui tá para baixo, aqui já tá para a direita, aqui tá mais para cima, né? Aqui tá 90 graus e assim vai. Ele vai girando, né, ao longo aí do entreferro. E ele gira com uma determinada velocidade. Então, a velocidade com que esse campo girante gira, né, é o que a gente chama de velocidade síncrona, tá? Então, o que é velocidade síncrona? É a velocidade do campo girante. E o que é campo girante? É o campo resultante, né, do entreferro, tá? Que é a partir no caso do motor, né, da minha tensão de alimentação, tá? Então, se eu pensar como motor, eu vou alimentar o estator com esses sinais trifásicos, essas tensões trifásicas, e por si só, ele já vai começar a surgir, né, esse campo girante aí, né, que vai girar a essa velocidade síncrona. E qual é o valor dessa velocidade síncrona? É 120 vezes a frequência da alimentação dessas tensões, dividido pelo número de polos. O número de polos depende da configuração, né, da estrutura dessas bobinas no estator, né? Não vamos entrar em detalhes, mas ele é uma característica estrutural da máquina, né? Pode ser 2 polos, 4 polos, né? E assim sucessivamente, tá? Então, notem que a velocidade síncrona, ela é diretamente proporcional à frequência de alimentação, né, dessas tensões aí, tá? E uma vez a gente fixando essa frequência de alimentação, né, que, por exemplo, no Brasil a gente tem 60 Hz, né? Ela não varia, então, né, oficialmente no Brasil a gente tem essa alimentação aí sempre com 60 Hz. E se a gente pegar uma máquina, por exemplo, com 2 polos, né, então a minha velocidade do campo girante vai ser 3.600 RPM, né, rotações por minuto. Já se a gente usa uma máquina de 4 polos, essa rotação vai ser 1.800, né, RPM. E assim sucessivamente, né? Então, se eu construir essa máquina com um número de polos diferente, então eu vou ter uma rotação diferente, tá? Então, isso aí é usado, né, como algumas características aí, por exemplo, para a gente fazer um gerador, né, que eu tenho uma determinada frequência e eu manipulando esse número de polos, eu posso fazer com que ela gire bem devagarzinho, né? Por exemplo, como é o caso do gerador síncrono, tá? A gente constrói a máquina com um número de polos elevado, né, porque aí a gente consegue reduzir essa rotação. Se for uma máquina muito grande,
uma vantagem a gente não ter uma rotação tão alta, né? Por exemplo. Certo? Bom, aí com essa questão da velocidade síncrona, surge um outro conceito que é o de escorregamento. Porque é o seguinte, lembram que a gente dividiu a máquina de corrente alternada em duas categorias, a máquina síncrona e a máquina assíncrona. O que acontece? Elas têm esse nome justamente, né, por causa da velocidade síncrona. A máquina síncrona, né, é porque o rotor, ele gira na velocidade do campo girante, ou seja, a velocidade do rotor é igual à velocidade do campo girante, é igual à velocidade síncrona. Então, nesse caso aqui, esse escorregamento para a máquina síncrona, né, seria zero, tá? Porque o ômega-s, que é a velocidade do campo girante, seria igual à velocidade de rotação do rotor. Mas no caso da máquina assíncrona, isso não acontece. Aí é quando surge esse conceito de escorregamento, tá? Por quê? Porque se o princípio de funcionamento da máquina de indução, né, tá justamente porque se a gente pensar como motor, né, para pensar no fluxo de energia, o estator, né, ele é alimentado com essas tensões, então quando a gente alimenta com essa tensão equilibrada, o campo girante surge, tá? O campo girante, a partir do momento que ele está, né, rodando ali no entreferro, ele induz tensões, né, porque ele corta as bobinas do rotor, então ele vai induzir tensão, né, e consequentemente corrente no rotor. Ele fazendo isso, né, então aí eu tenho o campo do girante, né, o campo do estator, e tenho o campo do rotor que é gerado. Esses dois campos eles vão interagir e fazem a máquina girar. Se por um acaso os dois estão na mesma velocidade, se o rotor, vamos supor que ele partiu, começou a girar e ele passa a girar na mesma velocidade do campo girante. Aí a máquina de indução, que é a máquina assíncrona, ela vai parar. Por quê? Porque eu não consigo mais induzir tensão no rotor, né? Porque o rotor vai estar girando, né, na mesma velocidade do campo girante, tá? Então, por essa razão, né, a máquina assíncrona, né, a gente tem que a velocidade do campo girante é diferente da velocidade do rotor. Já a máquina síncrona, né, são iguais, tá? Então, para a máquina síncrona, não tem muito sentido falar de escorregamento, porque esse escorregamento vai ser sempre zero, né? Porque a máquina síncrona só funciona se o rotor estiver na velocidade do campo girante. Já a máquina de indução, né, como essas velocidades precisam ser diferentes, então a gente tem esse conceito de escorregamento, que é uma velocidade relativa, né? Eu tenho a velocidade do campo girante menos a velocidade do rotor, dividido pela velocidade do campo girante, né? Então, proporcionalmente, quanto é essa diferença em relação à velocidade do campo girante, tá? Para a gente pensar um pouquinho, né, tá aqui a expressão para o escorregamento, né? Então, na partida, o que a gente tem na partida? Se a gente pensar no motor de indução, a gente alimenta o estator com essas tensões, ou seja, eu já tenho o campo girante a partir do momento que eu alimento, mas o meu rotor está parado. Ou seja, o ômega R é zero, porque o rotor está parado, mas o ômega S já existe, né? Porque eu botei as tensões lá, então já surgiu o campo girante. Nessa situação, eu tenho que o ômega R é zero, então o meu escorregamento passa a ser 1. Então, na partida, o meu escorregamento vai ser 1, tá? Por quê? Porque o campo girante já existe, eu tenho uma velocidade lá, né? E o rotor está parado ainda, né? Claro que assim que ele começa a girar, então isso vai variando, né? Se eu consigo girar o rotor até que ele chegue na velocidade que é igual à velocidade síncrona, né? Ou seja, o ômega R igual ao ômega S, a gente tem um escorregamento igual a zero, que é justamente o que acontece com a máquina síncrona, tá? Mas pensando no motor de indução, né? Quando a gente tem uma máquina em vazio quer dizer que o motor está sem carga, né? Então não tem carga pendurada naquele motor, né? Ele está só girando ali com o peso do próprio rotor, né? É a única carga que ele tem, digamos assim. Esse escorregamento ele tende a ser muito baixo, né? Então, o escorregamento já dá para ter uma ideia que ele nos dá uma noção, né? Digamos assim, do quanto de carga a gente tem naquele motor. Então, se por um acaso o escorregamento ele está bem baixinho, né? Perto de zero, né? Note que não pode ser zero para a máquina de indução, mas se esse escorregamento está bem baixinho, isso quer dizer que eu tenho pouca carga. À medida que esse escorregamento vai aumentando, né? Aí a gente vai percebendo que é porque tá sendo adicionado carga a esse motor. Um escorregamento aqui próximo do zero, né? Que é bem comum, é em torno de 0,03, por exemplo, né? É um escorregamento próximo do zero aí quando o motor está em vazio, é um valor comum. Tá?
Bom, era isso que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo, né? Esses conceitos básicos, essas nomenclaturas mais básicas, né? Para que a gente tenha uma noção inicial aí sobre o funcionamento das máquinas. Então, até mais, até a próxima.